pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje eu irei abordar um assunto muito importante que é sondagem vesical de demora e sondagem vesical de alívio. Eu percebo muita dúvida em relação ao preparo do material dessas duas técnicas quando o enfermeiro ou quando o médico solicita em prescrição médica a passagem do cateterismo vesical, tanto de demora como cateterismo vesical de alívio a pacientes que necessitam dessa técnica, ok? Então nós vamos abordar esse assunto hoje. É um assunto que cai muito em prova em processos seletivos, ou seja, quais são os materiais que eu uso numa sondagem vesical de demora e quais os materiais que eu utilizo numa sondagem vesical de alívio, ok? Então vamos lá. O que vem a ser cateterismo vesical? Esse é o nome correto. Então, cateterismo vesical é a introdução de um catéter, por isso cateterismo, ou sonda, né, que é a mesma coisa, através da uretra, e chegando até onde? Até a bexiga, onde a urina se encontra. Então, para o quê? Para esvaziamento vesical. Vesical quer dizer bexiga, tá? Então, essa palavra cateterismo vesical é uma dúvida que sempre existe. Por que se chama vesical? Vesical vem da anatomia, vesícula urinária, ou seja, cateterismo vesical, ou seja, passar uma sonda até a bexiga. Isso é o significado de cateterismo vesical, ok? Para quem não sabia. Então nós temos a imagem do cateterismo vesical e vamos iniciar com a primeira técnica, que é o cateterismo vesical de alívio, ou seja, para aliviar o paciente. Por algum motivo esse paciente não consegue apresentar diurese espontaneamente, ou seja, a urina, né, não consegue urinar, ter a micção, que é o ato de urinar espontaneamente, por algum problema patológico, cirúrgico. Então nós precisamos esvaziar a bexiga do paciente para que ele não tenha algum distúrbio que seja ocasionado pelo excesso de urina na bexiga, ok? Então, sabe-se que a vesícula urinária, ou seja, a bexiga, ela é revestida por nervos. Então, se a bexiga ficar muito cheia por muito tempo, pode romper esses nervos e o paciente ter uma bexiga neurogênica, uma complicação, e ele pode vir a não sentir mais vontade de urinar. Então, nós precisamos atuar rapidamente, fazer o exame físico, verificando se o paciente tem ou não retenção vesical, se tem urina presa na bexiga, fazer a palpação corretamente e executar a sondagem o mais rápido possível. Então, o que é a sondagem vesical de alívio? A introdução de um catéter ou de uma sonda que não tem cuff, ou seja, não tem um balão, através da uretra, que acaba se direcionando até a bexiga. Para quê? Para o esvaziamento vesical momentâneo. Então, a sonda utilizada nesse caso é uma sonda uretral. A mais usada é a sonda número 12, uretral. Tá? Ela normalmente tem sonda de silicone, tá? Então é uma sonda fininha, onde nós precisamos entender quais são os materiais. Quais são as duas sondas que eu utilizo? A sonda de Foley e tem a sonda uretral. Eu vou colocar a imagem para que vocês possam ver. Aqui vocês estão vendo a imagem da sonda uretral e aqui a imagem da sonda de Foley, ok? Existem dois tipos de sonda. Então a sonda de Foley é utilizada para sondagem vesical de demora e a sonda uretral é utilizada para sondagem de alívio, ok? Então, vocês viram a imagem da sonda uretral. Normalmente ela tem o calibre 12, não confunda com sonda de aspiração. A diferença da sonda de aspiração, não tem tampa, e a sonda uretral, ela tem uma tampinha, ok? Então, para vocês não confundirem, está escrito na própria embalagem, sonda uretral. Tem que ver qual o calibre correto. Se for de repente numa criança, a sonda ela é mais fina, se for num adulto, a sonda é um pouco mais calibrosa, mas a padronizada em adultos é a 12, ok? E assim a gente vai descendo o calibre. Quanto menor o calibre, mais fino a sonda é, ok? Então vamos continuar. Qual o objetivo de sondar um paciente de alívio? Promover o esvaziamento vesical, ou seja, promover o esvaziamento da bexiga desse paciente numa retenção urinária ou por problemas pós-anestésicos, principalmente pacientes submetidos à cirurgia de varizes, no pós-operatório eles vêm
por conta da anestesia, não conseguem urinar espontaneamente. Então é necessário muitas vezes a passagem de sonda vesical de alívio. Lembrando que só quem pode passar sonda vesical de alívio e de demora é o enfermeiro. O técnico e o auxiliar de enfermagem, ele precisa saber preparar o material corretamente quando necessário, quando solicitado pelo enfermeiro ou quando solicitado pelo médico, ok? A sondagem de alívio também pode ser utilizada, assim como no pós-operatório de cirurgias gerais, né, onde o paciente não consegue urinar, bem também quando será necessário de repente fazer uma coleta de urina ou urocultura num paciente acamado ou um paciente que não consegue apresentar diurese espontaneamente. Então, se tiver prescrito, solicito coleta de urina 1 e urocultura, e o paciente não consegue urinar espontaneamente, é necessário que o enfermeiro passe sonda nesse paciente para coleta de urina. Tá? Então, toda a forma aséptica. Nós vamos falar dos materiais a seguir. Tá? Quais são os materiais da sondagem vesical de alívio? Então, nós temos uma luva estéreo, né? Eu preciso de uma sonda uretral de calibre adequado, como eu disse, no adulto calibre 12 e assim sucessivamente. Eu preciso de uma seringa de 20 no sexo masculino, por quê? Para poder lubrificar a uretra desse paciente. Existem algumas instituições que já têm a xilocaína apropriada, que é essa que já vem na seringa. Nesse caso, eu não preciso utilizar uma seringa de 20. Eu utilizo uma seringa de xilocaína ou lidocaína, que é a xilocaína geleia para anestesiar o paciente, ok? Eu preciso de um pacote de cateterismo vesical. Dentro desse pacote vem o quê? Vem uma cuba-rim estéreo, vem uma cúpula, vem uma pinça e muitas vezes vem um campo fenestrado. Então aqui vocês têm a bandeja do cateterismo vesical de demora como de alívio. A gente utiliza esse mesmo material para passagem de sonda, tanto de demora como de alívio. Eu preciso de gases estéreis, porque é um procedimento estéreo. Eu preciso de almotolia. Como eu falei na aula anterior, clorexidina degermante para fazer a higiene do paciente. E eu preciso da clorexidina aquosa para fazer a antisepsia do paciente para passagem de sonda, ok? Esses são os materiais necessários. É claro, você leva um biombo, se for numa enfermaria, para proteger a privacidade do seu paciente, ok? Sempre verificando a prescrição médica, se foi prescrito pelo médico esse cateterismo, ok? Avisando o paciente do procedimento com antecedência, preparando todo o material e executando a técnica. Depois disso, é necessário fazer a anotação de enfermagem. Realizado o cateterismo vesical de alívio, conforme prescrição médica, sem intercorrências, onde drenou 1000 ml de diurese, ou seja, de urina, de cor amarelo claro ou de cor amarelo concentrado, ou hematúrica, que é com presença de sangue, ok? A anotação tem que ser precisa também, ok? Vamos então para a próxima sondagem. Cateterismo vesical de longa permanência, ou cateterismo vesical de demora, ok? É a introdução de um catéter ou de uma sonda com cuff. Então, a sonda com balão, ok? Através da uretra, que vai até a bexiga. Para quê? Para esvaziamento cervical permanente, ou seja, de longa permanência. Então, é indicado principalmente a pacientes acamados, pacientes que necessitam de um controle de diurese, um controle de urina 24 horas. Paciente que tem algum problema prostático, no caso, né, necessário uma sondagem vesical de demora, pacientes de UTI, que precisa fazer um balanço hídrico, tá? Pacientes realmente com algum quadro degenerativo neurológico que necessite de uma sondagem vesical de demora permanente, de longa permanência, ok? Só assim a gente consegue fazer um controle de diurese mais rigoroso, mais eficaz, ok? Então os objetivos, como eu disse anteriormente, estão aí. Controlar o débito urinário, manter o pertuito uretral, ou seja, manter o trajeto uretral, onde há obstruções urinárias, anatômicas ou funcionais prolongadas. Eu também posso utilizar a sondagem vesical de demora quando um paciente pós-operatório de um RTU de próstata, ou seja, retirada de um tumor de próstata. Ele volta com uma sonda vesical de 3 vias para que nós possamos fazer uma irrigação vesical, tá?
no pós-operatório, para que esse paciente não tenha nenhuma obstrução. Agradeço muito a atenção de todos, até um próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e deixe seu like.